Começando a nossa aula de hoje, iremos falar da função se juntamente com a função e. Lembrando que a função se irá, a gente vai colocar igualdade, se irá ter três etapas. A primeira etapa é um teste lógico, a segunda, se atender o teste lógico, o valor vai ser verdadeiro, eu posso escrever uma palavra ou fazer uma operação matemática. Se for falso, também eu posso escrever a palavra que eu desejo no valor se for falso, ou a operação matemática, no caso, se o valor for falso. A função me são várias hipóteses, vários testes lógicos. Por exemplo, vou selecionar um candidato, quero que tenha 18 anos e seja do sexo masculino e estude administração. Quando eu coloco essas três lógicas, essas três hipóteses, eu posso colocar na fórmula E sucessivas inúmeras hipóteses, testes. E se não atender nenhum das hipóteses, ou se atender somente uma, ou deixar de atender uma, vai dar o valor logo da falsa no teste E. Porque tem que atender todos os testes lógicos para que eu possa dar uma afirmativa verdadeira. Então, iremos aprender a função se junto com a função e. No caso, essa função composta, iremos aplicá-la quando? Quando eu preciso de mais de um teste lógico, porque a função se vai ficar limitada apenas em um teste lógico. Preciso, no caso, de dois critérios e a gente vai ver a aplicação dessa fórmula aqui na prática. Pagamento de comissão. É muito comum, principalmente no setor de vendas, todo mês tem aquele fechamento de planilha. Vai pagar a comissão do funcionário se atingir a meta. Se não atingir a meta, não vai pagar a comissão do funcionário. O que acontece? Aqui no nosso caso, com maneira simbólica, temos vários funcionários. Desses vários funcionários, temos aqui a meta individual para cada funcionário. Por exemplo, que o vendedor Renan tem a meta de vender esse determinado valor ao mês. O total de vendas que ele vendeu naquele mês e, no caso, tem a devolução do produto. No nosso caso aqui, o vendedor só vai receber a meta se atingir a meta ou a devolução for menor que 10%. Ele vai atingir a meta da empresa, com isso ele vai ter a comissão. No nosso status está aqui. Vai aparecer com comissão ou sem comissão. Quais são os funcionários da empresa que irão receber comissão ou não. E o Excel vai conseguir automatizar esse processo. Muitas pessoas, quando têm dificuldade de trabalhar em funções que têm se, com e ou mais funções dentro da função, acaba fazendo manualmente. Nós sabemos que o Excel foi feito para automatizar os processos. Então, vamos apagar aqui, que iremos preencher esses pré-requisitos. Lembrando que os vendedores só receberão meta se tiver batido a meta e se tiver uma devolução menor do que 10%. Eles atingiram a meta no mês e vão receber a comissão. Então, para ter a célula se, iremos colocar a função na célula se, a função se, abre o parênteses, o E vai substituir o teste lógico. Quando ele vai somente a função E substituir a primeira etapa da função se. Você lembra que a função se tem três etapas? O teste lógico, caso o teste lógico for verdadeiro, ponto e vírgula vai para a segunda etapa. Se o teste lógico for falso, vai para a terceira etapa, que é, aqui na segunda etapa, vai ter comissão, na terceira etapa, se for falso, não vai ter, vai ficar sem comissão. Então, a função E, dentro da função se, ele vai ter o objetivo de fazer vários testes, fazer mais que um teste lógico. Então, a primeira etapa vai ser totalmente substituída pela função E, que eu posso colocar em inúmeros testes lógicos. Então, vamos aqui, pessoal. Vamos selecionar.
a célula que desejamos fazer inclui essa função, vamos colocar a função se. Abrir a função se, vai para o teste lógico. Eu não preciso colocar a igualdade. Se eu colocar a igualdade, vai dar um erro. Já posso digitar o e, ele vai automaticamente para a função e, e eu abro parênteses na função e. Agora, se observar que eu estou somente na função e, apareceu o lógico 1 e o lógico 2. O lógico 1 é que eu vou pegar a minha meta. A meta, ela tem que ser, para que o funcionário receba, ele tem que vender mais do que a meta para receber a comissão. Então, tem que ser igual, né? Pode ser igual também, ou maior do que o que foi vendido no total do mês. Ponto e vírgula. Vai para o segundo teste lógico. Por que vai para o segundo? Eu poderia fechar muito bem aqui e ter apenas um teste lógico. Mas eu vou querer duas hipóteses. Por isso que eu estou colocando o E. Ele tem dois critérios. O outro critério é se a devolução for igual ou menor do que 10%. Caso a nossa devolução tem que ser menor ou igual do que 10%. Sendo menor ou igual que 10%, fecho parênteses. Observamos que, ao fechar o parênteses, saiu da função e voltou para a função se, como podemos ver aqui embaixo. Abriu parênteses, está na função e. Fechei o parênteses, encerrou a função e, eu coloco ponto e vírgula para sair da primeira etapa da função se, que é o teste lógico, que foi substituído pela função e, vai para o caso, segunda etapa da função se. A segunda etapa da função se é se o valor for verdadeiro. Iremos colocar aspa dupla. Se o valor for verdadeiro, iremos colocar que o funcionário vai receber comissão. Então, esse vai ficar com comissão. Fecho aspa dupla, porque é texto. Então, se eu deixar de colocar uma das aspas duplas, vai dar erro com certeza. Ponto e vírgula, simbolizando que vai para a próxima etapa. E se o valor for falso, se ele não atingir esse valor, ele vai ficar sem a comissão do mês. Fechei aspa dupla e vou encerrar essa função com o parênteses. Enter. Sim. Ok. Com comissão. O funcionário ficou com comissão por quê? Esse valor que ele vendeu ao mês, total de venda do funcionário ao mês, foi R$ 2.800, é maior do que a meta dele. E a devolução dele ficou abaixo de 10%, menor. Lembrando que o sinal da abertura, matematicamente, sempre vai ficar por maior. Então, aqui, ó, o valor da célula 6 tem que ser menor ou igual a 10%, para que fique no critério. E o valor da meta tem que ser maior. O valor da meta, aqui no caso, o valor do total de venda tem que ser maior do que o valor da meta. Enter. Como aqui já está automaticamente as planilhas, as colunas estão um do lado da outra, eu posso fazer o clique duplo sem, digamos, travar alguma célula. Faço o clique duplo, apareceu. Aqui, vamos só conferir, ficou abaixo da meta, então ele ficou sem comissão. Ficou com comissão porque ele atingiu, ficou acima da meta. Ele vendeu 2.400 e a meta era 2.300 e pouco. E a devolução dele só foi ainda 2%, menor do que 10%. Automaticamente, essa função foi preenchida e eu atingi os meus dois testes, né, os meus dois testes lógicos, as minhas duas condições, juntando a fórmula se juntamente com a função e. Ok? E esse é o objetivo da nossa aula de hoje.